paz seja convosco, meus amados irmãos. Estamos aqui em mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo dessa série é nós estarmos olhando para a palavra e diante de alguns relatos ou profecias, acontecimentos que foram deixados aqui, nós trazemos para os nossos dias e ver o que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos mostrar. Se nós somos essa geração que está vivendo esses últimos tempos, precisamos entender, compreender, e isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quero orar que o Senhor venha nos abençoar neste episódio, liberando o seu Espírito, que é o que convence. Peço, Senhor Deus, que ilumine os nossos pensamentos, que o maligno não venha roubar a semente dos nossos corações. Venha, Senhor, liberar entendimento, venha liberar, Senhor, mais e mais da sua presença, através, Senhor, da palavra, através, Senhor, deste momento de comunhão, que venhamos, Senhor, alcançar este objetivo de receber orientação e permanecer e prosseguir até o grande dia do Senhor. Assim nós agradecemos. Amém, meu irmão? O texto de hoje está no livro de Apocalipse, que apresenta 7 cartas às igrejas. E cada carta ela tem um ingrediente interessante que nos traz uma mensagem para os dias de hoje. Quero primeiro fazer a leitura do texto, depois nós retomamos para ver alguns pontos importantes. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura a mão direita, as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra ti uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto ao seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meu amado irmão, nós vemos aqui que o livro de Apocalipse, ele apresenta, logo no seu início, essas 7 cartas. A primeira carta aqui enviada à igreja de Éfeso, nós vemos aqui que a estrutura dessas cartas trazem primeiramente um conhecimento da condição da igreja, porque Deus, ele conhece os nossos corações, ele sonda os nossos corações. Nós não podemos esconder nada de Deus. Ele sabe o que nos motiva, ele sabe quais as intenções do nosso coração, o que permeia os nossos pensamentos. Então podemos dizer assim que de Deus nós não podemos esconder nada. A grande questão é, muitas vezes nós queremos viver como se Deus não soubesse das coisas que pensamos e fazemos. Esse é o grande perigo. Pelo contrário, a partir do momento que Deus ele conhece o meu interior, fica muito mais fácil de repente eu chegar diante de Deus, conversar com Ele, apresentar dificuldades, apresentar a Ele aquilo que Ele já está vendo, mas que Ele espera que nós venhamos através dos nossos lábios, porque quando nós vamos em direção a Deus, conversar sobre algumas questões do nosso interior, isso mostra uma vontade de mudança, uma vontade de querer progredir, e com certeza Deus ele se alegra e Ele vem no nosso auxílio. Então nós vemos aqui que esta carta ao anjo da igreja de Éfeso, que ele recebe, ele inicia no versículo 2 dizendo que Deus ele conhece, ele sabe tudo que você faz. Aqui há um relato que Deus ele viu o trabalho daquela igreja. Ele viu o trabalho, e ele aqui fala de um trabalho árduo, de uma perseverança e também que não tolera os perversos. Então nós vemos aqui que esta igreja, Deus aqui trazendo, elogiando essa igreja,
trazendo alguns pontos, né, de virtudes desta igreja, como um trabalho, uma perseverança, como não tolera os perversos, que examinou as pretensões de algumas pessoas que apareceram naquela igreja dizendo apóstolos de Cristo, mas eles descobriram que eles eram mentirosos. Então uma igreja que pôs esses homens à prova e realmente descobriram que eles não se tratavam daquilo que eles diziam que era. Aqui fala também no versículo 3 que esta igreja ela sofreu por causa do nome de Cristo. A Bíblia aqui cita, né, através dessa carta, que foi um sofrimento com paciência, sem desistir. Então se o capítulo acabasse aqui, né, entre o versículo 2 e 3, você diria: essa igreja é uma igreja perfeita. É uma igreja realmente que nós não temos nada a dizer, né? Nós não temos nada contra, mas aqui só motivos de alegria. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, Deus olhando para o nosso coração e vendo a essência, nós não podemos saber o que está acontecendo no interior das pessoas, mas Deus ele sabe. Deus ele sabe, podemos dizer assim, como está o meu termômetro, como está a minha condição espiritual, como está a minha essência. Deus ele sabe. Nós vemos aqui que nessas cartas trazia ali uma condição da igreja, primeiramente aqui uma condição positiva, né? E agora nesse momento Deus ele começa a trazer o aspecto negativo. Aqui no versículo 4 diz: contudo eu tenho contra você uma queixa. E ele diz: olha, você abandonou o amor que tinha no princípio. Sabe, meu irmão, isso é algo interessante. Às vezes você conversando com pessoas, alguns relatam assim: aquela tal fulano está no primeiro amor. Aí você, ouvindo um pouco mais as pessoas, ele está no primeiro amor, ele está sempre em oração, não falta aos cultos, está sempre lendo a Bíblia, ele está sempre querendo mais de Deus, ele está no primeiro amor. Como se ao passar do tempo essa fosse uma condição que deveria mudar. Pelo contrário, na verdade nós precisamos preservar essa essência. E é exatamente isso que Jesus ele traz no relato desta carta. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Alguns historiadores ou alguns vertentes aqui do livro de Apocalipse, eles relatam que a igreja de Éfeso, alguns dizem que perdeu o amor para com Deus, outros relatam que esse amor, esse esfriamento, esse abandono seria o amor para com o próximo. Aí nós vemos que as duas correntes, elas aparentemente estão corretas, porque quem me faz amar o próximo é o amor que vem de Deus. Somente o amor que vem de Deus através de uma comunhão me faz eu suportar, eu amar, eu não devolver na mesma moeda. Então, se eu perco a comunhão com Deus, automaticamente essa perda de comunhão vai afetar também os relacionamentos, vai afetar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Nós vemos aqui que há esse relato, um abandono do amor que tinha no princípio. Então nós vemos que a pessoa ela vem para Jesus, ela tem um padrão, né, porque ela recebeu uma boa notícia, ela recebe ali algo extraordinário que abre os olhos da pessoa. A pessoa ela começa a entender algumas coisas da vida, e isso faz com que ela sinta essa alegria, ela queira mais e mais. E com o passar do tempo, né, esse amor vai esfriando, e não poderia ser assim. A Bíblia até ela menciona em alguns textos que nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos pedra de tropeço para outros. Às vezes a pessoa está aquele ânimo, toda aquela força, e às vezes ela olha exemplos e às vezes ela começa a declinar. Pelo contrário, nós temos que ser exemplos para que as pessoas queiram se aprofundar mais em Deus. Isso é uma questão muito importante. No versículo 5, aqui que entra uma questão também muito relevante. Veja até onde você caiu.
Então nós vemos aqui que esse abandono do primeiro amor é algo grave. Ao olhar aqui o texto do Apocalipse capítulo 2, nós vemos que há um pedido, há aqui uma queixa de Deus, apresentando esse perda desse primeiro amor, e aí há uma, podemos colocar assim, uma orientação: veja até onde você caiu e arrependa-se. Olha o que diz no versículo 5: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Sabe, quando nós encontramos essa palavra arrependimento, significa que a pessoa ela precisa parar de seguir por esse caminho ou nessa direção e retornar, voltar. Então esse abandono do primeiro amor é uma rota que traça um caminho para uma destruição. Jesus está mostrando aqui que precisa abrir os olhos. Você precisa começar a olhar para estas coisas, ver o quanto você se distanciou, arrependa-se. É um momento, se há um pedido de arrependimento, significa que essa prática é um pecado contra o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Se há um relato disso na própria oração que Jesus ensinou, diz que se eu não perdoar ao meu irmão, ao meu próximo, como o Senhor me perdoou, assim, da mesma maneira como eu não libero perdão, assim também eu não recebo perdão do Pai que está lá no céu. Está lá na oração modelo que Jesus ensinou, nos versículos 14 em diante. Ele fala na oração lá que ele menciona o Pai Nosso. No final ali ele traz esse ênfase sobre essa questão, na questão de nós estarmos liberando aquilo que nós recebemos, e nós recebemos todo o amor, nós recebemos toda a compreensão, nós recebemos toda essa misericórdia. E se aqui está dizendo que eu tenho que voltar, eu tenho que me arrepender, significa, com certeza, se há a palavra arrependimento, significa que essa perda desse primeiro amor é um pecado contra o Senhor. E aqui ele então traz esse relato, ele traz essa queixa, ele dá uma orientação: olha, você precisa olhar, ele faz um chamado: olha, você precisa se arrepender, e ele mostra uma consequência. O que pode acontecer se eu não voltar, se eu não parar hoje, se eu não retomar hoje? Aqui diz: do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. O que significa que eu seja retirado, ou tirarei o candelabro do seu lugar? Por exemplo, significa que na ocasião da volta de Cristo, o que vai acontecer é que eu não vou subir. Eu me tornarei a igreja apóstata. A palavra diz que a noiva subirá, mas aos que vão apostatar. A perda do primeiro amor está muito ligado à apostasia, que é o abandono da fé. Porque se eu já não consigo mais colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Passar tempo com Ele. Quanto tempo faz que você não passa um tempo com o Senhor, medita na palavra? Quanto tempo faz que você diz: Senhor, por esses minutos, por essa meia hora, 1 hora, eu vou estar contigo. Eu não quero nada de você, eu apenas quero sentir a tua presença. Quero estar apenas um pouquinho contigo nesses minutos, para receber, aprender de ti, receber a força que é liberada do céu, a paz que excede todo entendimento. Com certeza isso vai alegrar o coração de Deus. Mas muitas vezes nós estamos apenas preocupados com as demandas, com as petições, com as coisas que precisamos resolver, as coisas que vão perecer nesta terra. É claro que Deus ele se preocupa com todas essas questões, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nós venhamos dar valor à sua presença. É exatamente o que está dizendo esse capítulo 2, início aqui do capítulo 2 do Apocalipse,
o abandono do primeiro amor. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar. A Bíblia diz que Jesus ele virá como ladrão da noite. Jesus ele virá repentinamente. Jesus pegará muitas pessoas de surpresa, muitas pessoas que não estão atentas a esses acontecimentos. Está diante de nós, está ao nosso redor, está acontecendo hoje, está acontecendo nesse tempo. Nós vemos que há podemos dizer assim, uma preguiça espiritual. Podemos colocar também esta palavra, há um declínio, há uma insensibilidade para com as coisas do alto, há uma monidão, e isso é realmente perigoso. A Bíblia então nos ensina, volte, sabe, todo primeiro domingo nós lemos aquele texto da ceia, e diz, examine o homem a si mesmo, e isso acho que tem que ser algo que nós temos que fazer todos os dias, examinar e tomar uma atitude, examinar e falar com o Senhor, examinar, pedir ajuda. O salmista diz que o meu socorro ele vem do Senhor, o meu socorro vem do alto. Sabe, é o momento de nós olharmos para o alto hoje, dizer, Senhor, me ajuda. É o tempo de olhar para nós e verificar como que está esse amor, como que está o meu relacionamento para com Deus, para que eu não seja surpreendido, para que eu não venha a perder algo tão precioso. Já pensou, às vezes a pessoa passou uma vida inteira buscando, uma vida inteira lutando contra o pecado, lutando contra as coisas, buscando por mais de Deus, e de repente no final ela pode perder algo tão precioso. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos permanecer até o fim. A Bíblia fala, bem-aventurado é aquele que quando o seu Senhor retornar, ele o encontrar servindo. A Bíblia relata aqui, quando nós olhamos o início do capítulo 2, viu o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Às vezes você está trabalhando arduamente, às vezes você tem uma responsabilidade, você tem um empenho, mas não adianta nós nos empenharmos somente no trabalho e se esquecermos daquele que está acima do trabalho, que é o Senhor Jesus. Então aqui aí nesse relato do versículo 2, eu sei tudo que você faz, e vi o seu trabalho árduo, sua perseverança, vi que são pessoas que de uma boa índole, não toleram os perversos, que examinam a pretensão das pessoas, né, e que sofreu com paciência sem desistir. Só que no versículo 4 ele diz, contudo eu tenho algo contra você, toma cuidado, você abandonou o primeiro amor. Meu irmão, nós venhamos receber essa palavra hoje. Sabe, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. Sabe, um tempo em que nós não estamos nos apercebendo, mas essas pequenas coisas estão tomando conta, estão nos destruindo de dentro para fora. É o momento de nós olharmos, pedirmos ajuda para o Senhor, é o momento de nós examinarmos como esse texto está dizendo. Veja até onde você caiu. Nós vemos aí que se a palavra diz até onde você caiu, significa que você pode se aprofundar ou afundar muito nesse caminho que a Bíblia está dizendo aqui que leva à destruição. Mas aquele que cai em si, essa é a questão, meu irmão, essa é a questão que eu quero deixar para você nesse episódio. Aquele que cai em si. Quando aqui no versículo 5 está dizendo, veja até onde você caiu e arrependa-se, significa, Senhor, onde fui parar? É você chegar para o Senhor e dizer, Senhor, olha onde eu cheguei, olha a condição que eu estou. E o arrependimento significa que você reconhece que você errou, que você reconhece que algo está errado com você, que você precisa retomar. Isso significa arrependimento. É você entender, Senhor, realmente estou errado, eu quero voltar. Porque às vezes a pessoa pode até achar ou identificar o problema, mas ela arruma desculpas para isso. Eu estou assim por isso, as pessoas se levantaram contra mim, me deixaram nessa condição.
Então a Bíblia não está dizendo para que você arrume desculpas. A Bíblia está dizendo para que você arrependa-se. Veja e arrependa-se. E ela diz, e volte a praticar as obras que no início praticava. Eu tenho que voltar a praticar. Não basta apenas eu cair em si, não basta somente eu me arrepender. Eu tenho que voltar a praticar as obras que no início eu praticava. Do contrário, olha o que ele diz, virei até você e tirarei o teu candelabro. Então nós vemos aqui que esse candelabro, né, fala sobre o seu lugar como igreja. Eu sou templo, você é templo, você é igreja, você é noivo. E a Bíblia diz que se eu não voltar a ter o primeiro amor, essa condição de noiva vai ser retirada de mim. E eu creio que ninguém quer que isso venha acontecer. Que não aconteça na sua vida, que não aconteça com ninguém. É por isso que Deus está nos dando uma oportunidade hoje de refletir, de pensar, de falar. Volte a praticar, do contrário virei até você e tirarei o candelabro do seu lugar. Eu não quero estar no meio daqueles que vão apostatar. Eu não quero estar no meio daqueles que estão na condição de mornos. Eu não quero estar no meio daqueles que estão na condição de mortos, com aparência de que estão vivos. Eu quero estar no meio daqueles que estão na condição da grande multidão que vai entrar no céu cantando aleluia, salvação, honra, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Por isso que aqui no final diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Sabe, aqui também fala sobre os nicolaítas, que é um grupo meio desconhecido, que alguns não sabem dizer quem eram, mas que com certeza era uma seitas que surgiram ali no meio do povo daquela época, que incentivavam ou persuadiam aquelas pessoas a praticar idolatria e imoralidades sexuais. Ali naquela época havia o grande templo da deusa Artemis e também como consequência, né, naquela época, que seria o futuro próximo deles daquela época, a igreja de Éfeso, ela foi retirada daquele lugar, porque eles não conseguiram vencer. Mas aqui há algo ao favor, né? Aqui que essas pessoas odiavam estas obras e lutavam contra. Então é isso que Deus está nos dizendo. Aqui fala sobre o vitorioso. E o vitorioso vai ser aquele que vai vencer toda esse falta de amor, toda essa escassez. Você precisa ser vitorioso, meu irmão. E o vitorioso aqui desse texto, do versículo 1 até o versículo 7, que pertence à primeira carta. O vitorioso aqui é aquele que vence aqui o abandono do primeiro amor. Que você seja esse vitorioso, que você não venha ceder a muitos que vão perder esta essência, que não seja você, meu irmão. Por isso eu oro que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do mal, que Deus guarde os seus pensamentos, que Deus te livre dos dardos inflamados do diabo, do seu coração que é enganoso, que Deus venha te preservar, que você venha reconhecer se em algum momento você abandonou, falhou, se você está começando a entrar numa rota que está levando você a se afastar de Deus, volte, ainda dá tempo. Volte a praticar as obras que no início você praticava. E Deus vai te abençoar grandemente. Amém, meu irmão? Nós encerramos aqui mais um episódio da série VUT. Que Deus abençoe grandemente. E voltamos no próximo episódio com a segunda carta dessa série de 7. Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.